Bom, pessoal, a ideia agora é falar de algumas ações para a área de extensão, que é também um dos itens importantes do plano de trabalho circunstanciado proposto por mim e pelo professor Maurílio. A extensão universitária é uma das formas de interação e comunicação entre a universidade e a sociedade. Tem como objetivo principal a troca de conhecimento científico e popular, de tal forma que esses tipos de conhecimentos se completem, promovendo mudanças positivas e significativas na sociedade. Por esse motivo, juntamente com o ensino e a pesquisa, ela compõe o chamado tripé educacional. Na Unifei, a Pró-Reitoria de Extensão, que a gente chama de PROEX, é a responsável pelas ações relacionadas às seguintes áreas: cultura e extensão social, empreendedorismo e inovação, que a gente tem um destaque muito grande, a extensão tecnológica empresarial, uma tradição grande também da Unifei, e mais um item, que são os projetos de competição tecnológica das empresas juniores, que nos enchem de orgulho com seus destaques. Além das áreas sobre a responsabilidade da PROEX, a Unifei também precisa dedicar especial atenção à integralização extensionista nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação, assegurando, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária voltados para, principalmente, áreas sociais. Dessa forma, é imprescindível valorizar e fortalecer a extensão na Unifei, por meio de ações e processos que democratizem o conhecimento, aliada às fundações de apoio vinculadas à nossa universidade. Na sequência, apresentarei um conjunto de ações que propomos em nosso plano para serem desenvolvidas na nossa universidade. A extensão na graduação, como comentei anteriormente, no mínimo 10% dos créditos curriculares dos cursos de graduação devem ser integralizados na forma de ações, programas e projetos de extensão universitária. Para que essa exigência se torne uma realidade na nossa Unifei, propomos, no plano que apresentamos, várias ações para os campos de Itajubá e de Itabira, e vou dar um destaque aqui em algumas delas. Primeiro, nós gostaríamos e vamos fazer um grande incentivo e fomento à criação de projetos e programas de extensão institucionais, para garantir a efetiva integralização dos créditos curriculares. Um bom exemplo desse tipo de projeto, que está em pleno funcionamento na Unifei, é o projeto semestral, criado no Instituto de Engenharia de Produção e Gestão, então principalmente comandado pelo professor João Batista Turrione, com um parceiro naquela época industrial, e hoje ele se permeou por vários cursos e com muitas outras empresas participando e na fila para participar. Hoje tem inspirado, além dos outros cursos nossos na universidade, outras universidades no Brasil afora, que vêm aqui na Unifei buscar o modelo que nós estamos adotando para esse tipo de projeto. Bom, falando agora sobre a cultura e extensão social, o que a gente pode dizer dessa área? A cultura e extensão social da universidade tem o objetivo de integrar a universidade com a nossa sociedade, além de atualizar e preservar o complexo histórico e cultural da Unifei. É necessário também apoiar e fortalecer os grupos culturais, promover oficinas, palestras, exposições e outras ações de cunho artístico-cultural. Para isso, nós propomos no nosso plano várias ações, e entre elas vou destacar algumas aqui. Planejar o desenvolvimento de um espaço cultural no campus de Itabira, que valorize o desenvolvimento tecnológico promovido pela Unifei e a tradição do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Incentivar e fortalecer por meio de auxílios ou ajuda na obtenção de patrocínio os grupos artísticos e culturais da nossa universidade. Fomentar projetos sociais e institucionais, tais como, por exemplo, robótica nas escolas públicas, projetos de práticas inclusivas, Intercop, Projeto Play, Unifei Finance Itabira, educação financeira nas escolas, muito importante, projetos ambientais, entre outros. Também gostaríamos de promover, e vamos fazer isso, além do fomento, a eventos e projetos culturais, e alguns já realizados, tais como, por exemplo, o projeto Natal no Campus e exposição de mesas natalinas. Falando agora sobre o item empreendedorismo e inovação, o que a gente tem para dizer?
Ultimamente, para muitos, a definição de inovação tem se misturado com tecnologia e até com o desenvolvimento de grandes ideias. Entretanto, de forma bem ampla, o conceito de inovação deve estar ligado à criação de valor. Nesse sentido, a tecnologia é um importante meio para que a inovação seja atingida. Ter uma grande ideia é, sim, importante passo para se chegar a ter algo inovador. Mas de nada adianta a grande ideia ou usar uma tecnologia de ponta para desenvolvê-la ou aprimorá-la se o cliente não enxergar valor naquele produto ou serviço inovador. É exatamente nesse ponto que a inovação é complementada, pois o empreendedorismo se fundamenta no processo de criar valor, por meio do investimento de tempo, recursos financeiros, psicológicos e sociais, em troca de recompensas econômicas e pessoais. De modo geral, esses conceitos estão enraizados na nossa universidade, na nossa Unifei, desde o seu nascedor, há mais de 100 anos. E apesar de serem facilmente percebidos e trabalhados nos diversos cursos de graduação e pós-graduação, eles ainda precisam ser sedimentados e aplicados de forma sistematizada em todas as unidades acadêmicas da nossa universidade. Os parques científicos e tecnológicos de Itajubá e de Itabira, por meio das empresas pré-incubadas, incubadas, as startups e as empresas que compõem o ecossistema de empreendedorismo e inovação, são fundamentais para o processo de transferência de conhecimento, gerando valor e mudando a realidade da sociedade. Por isso, a Unifei deve se manter na posição de principal catalisador desse ecossistema, consolidando sua referência na produção e transferência de conhecimento. Para que esse processo se consolide e se amplie, devemos disseminar a nossa política de empreendedorismo e inovação. Além disso, propomos em nosso plano várias ações para os campos de Itajubá e de Itabira. Vou destacar alguns. Primeiro, nós gostaríamos e nós vamos consolidar e fortalecer a cultura de inovação e empreendedorismo, como atividade de ensino e aprendizagem, por meio da implantação e consolidação do Centro de Empreendedorismo nos nossos 2 campi. Nós também queremos definir um calendário permanente para a realização de eventos com o objetivo de promover ações de inovação e empreendedorismo, tais como, a gente já vem fazendo isso há muito tempo e expandindo, a ideia é expandir, Startup Weekend, Programa de Aceleração, TEDx, entre outros. Também queremos apoiar a capacitação de recursos junto a fundos de investimentos participativos e assegurando a proteção dos interesses das empresas e da Unifei. Buscar recursos por meio de parcerias público-privadas para, juntamente com a Inovai e a Infinita, iniciar as obras de infraestrutura dos parques científicos e tecnológicos de Itajubá e de Itabira. Buscar, por fim, a implantação de uma unidade Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, para que nós possamos ter mais uma alternativa de financiamento de nossas atividades ligado a essa área da extensão. Bom, falando sobre a extensão tecnológica empresarial, que é uma área muito importante dentro dessa parte do plano, o que a gente pode dizer? A extensão tecnológica é uma modalidade da extensão universitária que se caracteriza pelo conjunto de ações que possibilitam a identificação, a absorção e a implantação de tecnologias em ambientes empresariais, na forma de programas, informações técnicas, serviços e recomendações. Para as empresas, essa transferência de tecnologia é absolutamente importante para aumentar a sua competitividade, possibilitando melhorias tecnológicas, produtivas, financeiras e uma melhor capacitação de seus recursos humanos, uma melhor comercialização, entre outros. Por outro lado, para a universidade, para nós, é a possibilidade de aplicar as nossas pesquisas produzidas, configurando dessa forma um espaço privilegiado de aprendizagem, investigação e descoberta, sem esquecer que pode ser uma importante fonte de captação de recursos e contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade. A Unifei, como sabemos,
sempre foi reconhecida por sua excelência nos programas e projetos de extensões tecnológicas, realizadas com empresas públicas e privadas em todo o Brasil. Com as sucessivas alterações na legislação ocorridas ao longo dos últimos anos, os desenvolvimentos de atividades de extensão tecnológicas foram prejudicados e colocou em risco até mesmo a manutenção das nossas fundações de apoio. No entanto, o cenário que vivemos hoje, o cenário legal atual, apresenta-se favorável ao retorno das atividades de extensão tecnológica e empresarial. Por isso, juntamente com as fundações de apoio, a Unifei precisa resgatar e incentivar essa importante atividade extensionista. Para que possamos dar continuidade a essa atividade, nós propusemos no nosso plano várias ações. Vou destacar algumas aqui. E vamos fazer de uma forma integral para a Unifei por toda a nossa estrutura, seja Itajubá ou Itabira. Nós vamos criar, juntamente com as fundações de apoio, um portfólio institucional de produtos e serviços que pode ser transferidos às empresas públicas e privadas. Apoiar institucionalmente, coisa importante, a viabilização do Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação em Sistemas Elétricos, chamado de CENISE, agora, e que foi parado pela FIENG recentemente. Muito importante para as nossas pretensões futuras. Também queremos dar sequência nas parcerias com o Exército e Imbel no projeto SISDIAS, Sistema, Defesa, Indústria e Academia de Inovação. Nós já começamos a fazer essa parceria com o Exército, trazendo recursos para que desenvolvimentos sejam feitos na nossa instituição. Outro item importante também do nosso plano, vou tocar agora, é a questão dos projetos de competição tecnológica em empresas juniores. As competições tecnológicas vêm ganhando nos últimos anos espaço em universidades em todo o mundo. Durante as disputas, os alunos são submetidos a atividades imersivas e acesso a conhecimentos que dificilmente seriam disponibilizados em sala de aula, estabelecendo relações efetivas entre a teoria e a prática. Além disso, as competições tornam o aluno protagonista no processo de ensino-aprendizagem, o que dificilmente ocorre com os métodos tradicionalmente usados. Nos eventos em que essas competições são realizadas, os alunos têm possibilidade de interagir com profissionais do mercado de trabalho e ganham uma grande visibilidade na área. Estabelece uma importante rede de contatos, itens que são extremamente importantes e relevantes para quem está prestes a iniciar a sua carreira profissional. Apesar de terem finalidades distintas, as empresas juniores possuem objetivos similares ao das equipes de competições tecnológicas, que são desenvolver pessoal e profissionalmente os alunos membros, por meio da vivência empresarial, realizando projetos e serviços na área de atuação do curso de graduação a qual a empresa júnior está vinculada. Atualmente, a Unifei possui registrado na PROEX 17 projetos de competição tecnológica e 15 empresas juniores, que desenvolvem projetos relevantes. Entretanto, para que essas atividades sejam ampliadas e consolidadas, propomos as seguintes ações para o nosso campus e vou destacar alguma delas aqui nesta apresentação. Nós queremos apoiar a flexibilização dos currículos de graduação para incorporar as competições tecnológicas e as empresas juniores no nosso currículo. Apoiar eventos de competição nacional e internacional e auxiliar as equipes de competição na busca de patrocínio com editais adequados à necessidade das equipes. Queremos também adequar a infraestrutura destinada aos projetos de competição e às empresas juniores, espaço físico, rede elétrica, rede lógica, água, esgoto, entre outros. Fizemos isso no IEPG de forma pioneira com a empresa júnior. Também queremos buscar, junto à FTS, parcerias público-privadas para transformar a oficina dos projetos de competição em laboratório prático, equipando conforme a necessidade dos diversos projetos. Também estamos avaliando a viabilidade de criação de uma equipe para participar de competições de esporte eletrônicos, os chamados hoje de e-esportes. Bom, eu não tinha a pretensão de esgotar esse assunto, extensão, nesta apresentação. Mas fica aqui o convite para que vocês consultem o nosso plano, participem das discussões e nos enviem sugestões nos canais que foram disponibilizados para isso. Finalizando,
A extensão é um dos alicerces da nossa universidade, da nossa Unifei. Nossa administração terá extremo cuidado e empenho nas ações ligadas a essa atividade fim. Obrigado a todos, se cuidem e até o nosso próximo contato.